povo bonito por dentro, graça, paz, saúde e bondade da parte de Jesus Cristo para vocês. Está começando mais um vídeo aqui nesse canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei qual horário que você está vendo esse vídeo, mas que Deus possa falar em seu coração, ministrar em seu coração. Não saia daí que Deus quer falar com você e sem enrolação, já vamos para o nosso devocional. Hoje vai ser Provérbios, capítulo 18, do versículo 20 e 21, que diz o seguinte. Provérbios, tá aqui a minha Bíblia já, minha guerreira. Gente, eu tava olhando essa Bíblia tem quase 20 anos, eu amo ela, tá toda acabadinha assim, a capa dela, mas eu amo ela. Provérbios 18, 20 e 21, que diz assim: do fruto da boca o coração se farta. Então o coração vai ficar fartado do quê? Do que a boca dizer. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, se satisfaz. Você fica satisfeito com o que os seus lábios falam. A morte e a vida estão no poder da língua. Estão aonde? Aqui na língua. E quem bem a utiliza, come do seu fruto. Independentemente se nós usamos a nossa língua para falar coisas boas ou coisas ruins, nós vamos comer do fruto. Sabe por quê? O que nós diz hoje é o que nós vamos viver amanhã. O que nós vivemos hoje foi o que nós disse ontem. Da boca é o que nós vivemos. Aí talvez você fale assim, mas eu não falo coisa ruim. Presta atenção na sua vida e presta atenção como que você tem utilizado a sua boca. Isso não é uma poesia, isso é uma verdade que precisa ser alinhada com a nossa mente e o coração. Essa verdade precisa ser alinhada com o nosso coração e com a nossa mente. Isso é muito importante. O que a nossa mente pensar tem que estar alinhado com o nosso coração. Sabe por quê? Porque a boca, Jesus falou assim, olha, a boca fala do que está cheio o coração. A minha língua não é apenas um órgão. Ela é uma extensão de governo. Gente, nós governamos com a nossa boca. Nós governamos com a nossa língua. Deus criou as coisas como? Com o poder da palavra, não foi? Haja luz, haja céu, haja firmamento. No livro de Hebreus fala que Deus sustenta o universo só com a palavra dele. Deus fala assim, o universo fica quietinho aí. E o universo fica quieto. Deus diz, haja. Deus cria as coisas com o poder da palavra. E como nós somos feitos a imagem e a semelhança dele, é isso que acontece com nós. Nós somos filhos de quem? A imagem e semelhança de quem? A imagem e semelhança de Deus. Deus chama as coisas do nada e o nada acontece. Romanos 4,17. Deus chama as coisas que não existem como se já existisse. No reino, eu não peço. No reino de Deus, o que eu faço? Eu decreto. E como que eu vou decretar as coisas? Com a minha boca, eu decreto com a minha língua. Do fruto da boca eu vou viver. E os meus ventres, a minha barriga, a minha vida vai se satisfazer com o que eu disser. Eu não imploro, eu determino. Eu não oro por abundância, eu ativo a abundância. Eu não oro pedindo Deus abundância. Sabe por quê? Porque Deus já me abençoou com toda a abundância. A palavra de Deus, na palavra de Deus diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Então eu não vou orar pedindo para Deus me abençoar. O que é? Eu vou chamar, eu vou ativar essa bênção. Com o quê? Com a minha boca, com os meus lábios. O meu papel é chamar a existência o que Deus já liberou para mim nas regiões celestiais. Em Salmos 33, 9 diz o seguinte: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Gente, esse é o modelo que eu devo seguir. Tudo se move pela boca. Olha só, vou até ler aqui de novo. Salmo 33, 9. Até anota aí, ó. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Gente, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus deixou um código, uma chave aqui, ó. Gente, ele falou e tudo existiu. Ele ordenou e tudo se fez. Você pode ordenar, você pode decretar com a sua boca, decretar os feitos de Deus, decretar o que a palavra de Deus diz. Você vai viver do que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz? Nem só de pão vai viver o homem, mas de quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Só que daí você tem que saber o que sai da boca de Deus. Você tem que conhecer a palavra dele. Você vai olhar o que a boca de Deus fala
E você vai viver o que a boca dele falar. E você vai decretar o que a boca de Deus fala. Então você decreta o que Deus diz, o que Deus falou. Se Deus falou que você é abençoado com toda sorte de bênção, você só tem que chamar isso a existência. Como? Através da oração. Eu chamo a existência. Eu decreto a existência. Agora, o meu trabalho, as portas abertas. O que você precisa de cura? Eu chamo a existência, a minha saúde. Eu chamo a existência em nome de Jesus. Eu decreto a minha saúde, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor se fez doente para que eu fosse sarada. O Senhor não morreu em vão naquela cruz. O Senhor morreu para que eu fosse sarada, para que eu fosse curada. Essa é a verdade, gente. E você vai falar com o quê? Com a boca. Você vai determinar com a sua língua. Quantas vezes eu vivi como coitada? Gente, eu já vivi muito como coitada, até eu ter esclarecimento, porque no momento que eu falo aqui com vocês, eu também sou ministrada, Deus também fala comigo. Isso aqui foi coisa que Deus ministrou no meu devocional. E eu comecei a orar: Senhor, me dê clareza de quem eu sou, me revela quem eu sou. E eu fui para a palavra, eu falei assim, não, deve ter um jeito de saber quem que eu sou, porque às vezes você vive a vida inteira sendo uma pessoa, Deus te fez assim para governar e você vive como mendigo. Deus te fez de filho e você vive como escravo. E o Senhor me mostra quem eu sou no Senhor. E Deus tem ministrado ao meu coração. E o que Deus tem ministrado ao meu coração, eu estou compartilhando aqui com vocês. Eu até escrevi aqui, ó, quantas vezes eu vivi como coitada, sendo uma herdeira em Cristo. Quantas vezes eu pedi como se eu fosse uma órfã, sendo eu filha. O diabo não importa se eu orar, se eu vou jejuar. O diabo se preocupa se eu souber quem eu sou. Talvez eu possa jejuar a vida inteira, mas se eu não souber quem eu sou, eu não ativo o reino de Deus. Eu posso orar o tanto que for, ainda mais se eu ficar orando como uma órfã, eu sendo filha. Aí o diabo não vai nem se importar, mas quando o diabo sabe quem eu sou, quando o diabo sabe que eu sou quem eu sou, que eu sou filha do rei, que eu não sou órfã, que eu sou filha, que eu não sou escrava, que eu sou herdeira, quando eu sei a minha posição, ele fica preocupado. Aí eu vou beber um pouco de água. Aí ele fica preocupado, porque daí ele vai perder o terreno dele. Porque com a minha boca eu vou decretar, com a minha boca eu vou falar, com a minha língua eu vou falar. Quando eu sei que a minha boca, que a minha língua é uma chave do reino de Deus, que eu posso governar com a minha boca e com a minha língua, aí ele fica preocupado. Mas quando ele não sabe, ele vai jogar piadas pra você dizer, tipo assim, a alegria de pobre dura pouco. Isso é uma mentira, é uma piada de muito mau gosto. Só que como você fala, o seu cérebro vai acreditar. Por quê? Porque o seu cérebro ele não vai distinguir realidade do que é brincadeira, o que é verdade, o que é mentira. Tudo ele recebe, ele vai alimentando. Quando vê as coisas dando muito certo, pode saber que vai vir luta por aí. Quando as coisas estão dando muito certo, pode crer que vai vir luta. E aí vai vir, porque você acredita. Se você acredita assim, é claro que vai acontecer, né? Quantas vezes eu pedi a Deus para me dar o que ele já tinha me dado? Quantas vezes eu pedi, Deus, me dê clareza. Deus já me abençoou com toda sorte de bênção. Então, quantas vezes eu já pedi as coisas? Deus já me abençoou com toda sorte de bênção. O que é toda sorte de bênção? Eu já falei em outros vídeos. Gente, toda sorte de bênção significa, até escrevi aqui, porque até eu olhei no dicionário, o que significa toda sorte de bênção, eu vou ler aqui pra vocês. Significa uma grande diversidade, uma variedade completa de coisas, uma infinidade de algo, uma grande quantidade. Isso é toda sorte de bênção, uma grande quantidade, uma variedade de coisas, né? Uma grande diversidade. Então, tipo assim, Deus já te abençoou na área familiar,
Deus já te abençoou no emocional, Deus já te abençoou no profissional, Deus já te abençoou em todas as áreas, Deus já te abençoou como pai, como mãe, como filho, como irmão, Deus já te abençoou com toda sorte de bênção. Eu nunca terei mais do que a minha boca confirma. A mente forma e planeja. O que que é? A mente vai formar. A minha mente vai planejar. E eu vou confirmar com o quê? Com a minha boca. Eu vou confirmar, eu vou manifestar o reino de Deus com o quê? Com a minha boca. Não adianta eu jejuar com estômago, mas ficar reclamando com a minha boca. Não adianta eu adorar no domingo, mas ficar reclamando na segunda. Não adianta nada. Ah, eu vou jejuar aqui 21 dias. Mas daí eu fico reclamando com a boca. Eu só jejuo com o estômago. E a minha boca? E a minha mente que não é transformada? A minha mente precisa ser transformada. Tem que ser transformado. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 12. Ó, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pra quê que você precisa ter uma mente renovada? Pra você saber a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Versículo 2. Boa, perfeita e agradável. Essa é a verdade de Deus. Então você precisa alinhar a sua mente com o seu coração e a sua boca. É um tripé. Mente, boca e coração, você tem que alinhar. O que a sua mente pensa, você tem que sentir. O que você sentir, você tem que falar, né? Provérbios 21:23. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Gente, tem tanta gente que tem uma vida angustiada porque falou demais, falou que não devia. Ou então, às vezes, até ficou amaldiçoando com a boca. Ah, eu sou muito burro, eu nunca entendo nada. Ai, gente, eu só chego atrasado mesmo, eu nunca chego no horário. Claro, você fala, sua mente vai acreditar. E o que eu falei? Acabei de falar aqui. Se a sua mente recebe aquilo como uma verdade, ela vai gerar aquele sentimento no seu coração e aquele sentimento vai gerar um padrão. Você sempre vai chegar atrasada. Se você acha que você é burra, você realmente vai ser, porque você acredita naquilo. Então, olha aqui, ó. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma da angústia. Talvez muitas angústias poderiam ser evitadas se você usasse bem a sua boca. Provérbios 13:3 diz: o que guarda a boca conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruina. Então, dependendo do que você falar, você vai se arruinar. Às vezes é melhor ficar calado. Já viu aquele ditado, boca fechada não entra mosquito? Se às vezes você ficar calado, talvez não vai acontecer nada. Não vai acontecer bom, mas também não vai acontecer ruim, né? Pelo menos a alma vai ficar guardada. Provérbios 13:13. Anota, gente, essas verdades bíblicas aí, ó. Os céus responde o alinhamento dos meus lábios. Eu preciso alinhar a minha boca com o que o céu diz. E o que o céu diz é o que vai acontecer. Eu digo, o céu se alinha e manifesta aqui. É desse jeito. Deus responde o vocabulário da minha boca. Eu preciso assinar com a minha boca o que o céu diz. E não ser aplaudido pelo inferno com as palavras segundo o inimigo. Gente, eu preciso alinhar a minha boca com o que o céu diz. Qual que é a verdade do céu? Como que é feito no céu? Jesus, quando os discípulos pediu para Jesus ensinar eles a orar, Jesus nos ensina a nos orar. O que é que Jesus falou assim? Seja feito na terra como é feito no céu. Como que é feito no céu? É bagunçado? É triste? É problema? Como que é feito no céu? Então, Senhor, eu quero que aconteça no céu desse jeito aqui na terra. Você vai alinhar a sua boca com o céu. E você, Deus vai responder o seu vocabulário. Ou você quer alinhar a sua boca com o que o inferno diz e ser aplaudido pelo inimigo? Não. Vamos alinhar nossa boca. Salmo 19, versículo 14. Olha o que diz lá. Seja agradável as palavras da minha boca. Olha só o que o salmista diz. Seja agradável as palavras da minha boca. O salmista sabia o quanto a boca dele era importante. O tanto de valor que tinha a boca dele. Seja agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Tá vendo? Alinhar boca com coração. E a meditação do meu coração. Então, a meditação do meu coração tem que ser boa e as minhas palavras também tem que ser boa. Perante a ti, Senhor, rocha minha e redentor meu.
Boca e coração, como eu falei, tem que estar alinhado. E você precisa alinhar a sua boca e o seu coração com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Ai, eu não sei. Pois leia. Leia. Vai estudar a palavra de Deus. Tenha sempre a palavra de Deus na sua boca. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus veio sobre Bezalel, com espírito de inteligência, de sabedoria e de habilidade. Aí eu vou orar isso. Meu Deus, a tua palavra diz que o teu espírito veio sobre Bezalel. E o Senhor veio sobre ele com espírito de sabedoria, de inteligência e de habilidade. Que aquele espírito de inteligência esteja sobre mim, eu ativo agora com a minha boca. A inteligência do Espírito Santo, a sabedoria do Espírito Santo e a habilidade do Espírito Santo. Gente, conheça a palavra de Deus, fala o que a palavra de Deus fala, fala com a boca o que a palavra de Deus diz. Não fique gastando as suas palavras, gastando saliva, gastando vocabulário, falando miolo de pote, não. Como dizia minha mãe, o que é miolo de pote? Qual que é o miolo que tem no pote? Nenhum, é vento, não se aproveita nada dentro do miolo do pote, né? Boca e coração tem que estar alinhado. Boca e coração tem que estar de acordo. Eu não posso falar com a boca e contradizer com os meus pensamentos. Ficar falando, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ai, meu Deus do céu, tudo dá errado pra mim. Não adianta, gente, eu ficar falando algo com a boca, mas os meus pensamentos não estão alinhados com a minha boca. E nem pensar grande, ficar falando como escravo. Ah, mas isso não é pra mim, não. Isso é para rico, isso é para quem tem dinheiro. Gente, nós já fomos enriquecidos no Senhor. Nós precisamos manifestar essa riqueza de Deus aqui. Como que nós vamos manifestar? Com a nossa boca, falando as verdades de Deus. Mateus 12, 34. Vamos ver o que está dizendo lá, Mateus 12, 34. Do que há em abundância o coração, isso fala a boca. Sabe quem disse isso? Jesus. Do que há abundância no coração, isso vai falar a boca. O que tem abundado o seu coração? Seu coração tá cheio de quê? Porque conforme você fala, é o que está no coração. A boca fala do que está cheio o coração. Se você só reclama, é porque seu coração só tem decepção e reclamação. Tem gente que já levanta reclamando, vai pro serviço reclamando, volta reclamando, reclama de tudo. Nunca é grato, nunca vê as coisas pelo lado bom. Nunca, só vive reclamando. A fala é um termômetro da minha fé. Como que eu vou ver como que tá a minha fé? É pela minha boca. Minha boca é um termômetro, a minha língua é um termômetro. Tiago diz que a minha língua... Sabe o apóstolo Tiago? Ele escreveu um livro, o livro de Tiago. E de Tiago fala assim, ó, a língua é um leme capaz de governar um navio, um barco. Gente, língua... Aí ele compara a nossa língua como o leme de um barco. Eu posso ir com um barco para a direita, eu posso ir com um barco para a esquerda, eu posso ir com um barco reto, só por causa de um negócio pequenininho que chama leme. O leme é tão pequeno em vista do tamanho da embarcação e Tiago fala que o leme governa todo o barco. Assim é a nossa língua, a nossa boca. A nossa boca governa tudo. Um órgão tão pequeno consegue governar e ditar que vida que nós vamos ter. Do fruto da boca nós vivemos. O apóstolo Tiago fala que aquele homem, o homem que consegue governar a sua língua, esse homem é sábio. Esse homem governa tudo. Se ele governa a língua, ele pode governar qualquer coisa. Fé é falar antes de ver, é falar do que crê, mesmo sem ver, é decretar rios no deserto, é chamar vida aos ossos secos. Ezequiel, quando teve a visão do vale de ossos secos, Ezequiel não tinha visto vida, mas ele cria que Deus falou assim, Ezequiel, você acha que se você profetizar esses ossos pode ressuscitar? Voltar a ter vida? Ah, Senhor, tu sabes. Você crê? Creio. Então começa a profetizar. Ezequiel começou a profetizar. Gente, os ossos começou a nascer carne e começou a ter vida. Isso é fé. É você falar lá no meio do deserto que existe um rio ali sem ver o rio. É chamar a vida onde tem morte. É chamar a existência onde não tem existência. E você pode governar com a sua língua. Você governa a sua língua. Você governa a sua vida com a sua língua. Salmo 116, versículo 10. Cri, por isso falei.
Gente, esse versículo aqui, crie, por isso falei, o apóstolo Paulo até cita ele de novo. O apóstolo Paulo fala como está escrito. Ele cita a palavra de Deus. Quando ele faz isso, ele está citando o Salmo 116, versículo 10. Crie, por isso falei. Como está escrito? Crie, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. Você tem crido em quê? Porque conforme o que você estiver falando é o que você está crendo. O em que você está crendo? Me diga. É derrota? É vitória? Da sua boca sai o quê? Coisas boas ou coisas ruins? Água doce ou água amarga? Você tem que decidir. Salmo 141, 3. Dá uma dica valiosa. Aí o que o salmista fala? Olha só que magnífico o que o poeta diz. Ponha, Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Uau! Gente, ele sabia que a língua tinha muito poder, porque ele falou assim, Senhor, coloca porta na minha boca, coloca guarda nos meus lábios, porque ele sabia, tipo assim, tranca minha boca, coloca um guarda, se for falar coisa, opa, nem fala, não fala. O poeta tinha noção o tanto que a língua tinha poder. E você fica aí brincando com a sua língua, achando que a sua língua não tem poder? Você que pensa, sua língua tem muito poder. A nossa língua traça os nossos destinos, tem destino da nossa boca aguardando a nossa palavra. Tem promessas aguardando só a gente falar. Tem promessas que precisam ser cumpridas só aguardando nós falar, só nós dizer. Então, por isso que é importante. Jesus, o próprio Jesus se intitulava como a palavra. Jesus é a palavra. Quando lá no livro de João fala que no princípio era o verbo, o que é verbo? A palavra, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então, no princípio era a palavra estava com Deus. Quem que é a palavra? Jesus. Jesus é a palavra. Então, gente, se alinha com o que Jesus fala. Diga o que Jesus fala, não fica repetindo coisa dos outros aí, não. Deixa eu contar um exemplo para vocês. Eu era, acho que não sei se eu era criança ou se eu já era adolescente, eu não sei. Só sei que eu ouvi uma pregação falando assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o pregador dizia assim, realmente não vai faltar. Não vai faltar luta, não vai faltar angústia, não vai faltar fome, não vai faltar perseguição. O Senhor é o pastor e nada vai te faltar. Gente, e essa palavra, a minha mente recebeu isso como uma verdade, foi para o meu subconsciente, isso virou um padrão. Eu achava que o Senhor é meu pastor e nada me faltaria, realmente ia acontecer isso. Sabe por quê? Porque daí eu achava, quando realmente o que estava escrito ali era teologia da prosperidade. Até que um dia o Espírito Santo de Deus falou comigo, eu já adulta, o Espírito Santo falou assim, sabia que isso é uma mentira do diabo? Se foi uma mentira, o diabo distorceu a palavra e você acreditou. Aí o Espírito Santo de Deus foi descrevendo para mim o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí eu, sim. Aí ele, deitar-me faz em verdes pasto. Aí o Espírito Santo, Jesus, te leva para verdes pasto ou ele te leva para um pasto seco? Ele te leva para pastos verdejantes ou para pasto seco? Eu, verdejante. Guia-me por águas tranquilas e refrigera minha alma. Aí o Espírito Santo, Jesus perturba a sua alma, ele vive perturbando a sua alma? E eu, não. Jesus tem consolo, alívio para você? Eu tenho. Gente, o Espírito Santo foi falando. Guia por águas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Jesus, ele é injusto com você? E eu, não. Ele é justo. Ele te leva por caminhos injustos? E eu, não. Gente, o Espírito Santo foi falando. Por isso que é importante você conhecer a palavra de Deus. Saber a palavra de Deus. Porque quando você sabe a palavra de Deus, o Espírito Santo ministra você e ele vai falando. Gente, isso é mentira não. Eu tava arrumando a casa e o Espírito Santo falou, Janete, vai lendo aí. Aí eu li, o Espírito Santo de Deus me perguntava, me explicava. Eu acreditei num pregador que subiu no púlpito e falou que o Senhor era o meu pastor e que não ia me faltar guerra, luta, fome, perseguição, dor,
morte, frio, só coisa ruim, só coisa ruim. Aí o Espírito Santo, e é isso, essa é a verdade de Jesus? E eu, não é a verdade de Jesus. Aí ele continuou, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O Espírito Santo de Deus, Janete, o que é que vai ficar te seguindo? Luta? Perseguição? Dor? E eu, não. Bondade e misericórdia. O que é bondade? Coisas boas. E misericórdia? É eu não receber o que eu mereço. Então, e você acreditando na mentira? Gente, porque às vezes a mentira vem disfarçada até de coisa boa, de interpretações erradas. E nós acreditamos na mentira do diabo. Aí fica falando com a boca, ah, o Senhor é meu pastor. Realmente não vai faltar luta, não vai faltar perseguição. Nós acreditamos nessa mentira e essa mentira vira uma verdade, que acaba que vira um padrão. Não. Salmo 149, versículo 6. Nos seus lábios estejam os altos louvores. Salmo 149, 6. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. E nas suas mãos a espada de dois gumes. O que tem que estar na sua boca? Os altos louvores de Deus. E na sua mão, uma espada de dois gumes. O que é a espada de dois gumes? Tanto faz, corta para um lado como ela corta para o outro. Ela tem encosto dos dois lados. Palavra e espada. Louvores e guerra. Adoração e decreto. Gente, você pode adorar com a sua boca e decretar com a sua boca. A língua tem poder no reino de Deus. Palavras são moedas. E com essas moedas você pode comprar o seu destino. Com essas moedas você compra a sua vida, os seus padrões, a vida que você quer ter com Deus. A minha vitória, a minha boca pode convocar vitória. A minha boca pode convocar anjos também, como pode convocar demônios. Para que você quer usar a sua boca? Já viu aquela história assim? Ai, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Gente, você tá convocando o quê? Anjos ou demônios? Assombração é o quê? Anjos ou demônios? Então fica falando uns ditados que acaba que vira verdade. Então, pensa bem. Coloca tranca nos seus lábios, coloca um guarda na sua boca, pede para Deus guardar a sua língua, guardar a sua boca. E para o Espírito Santo te lembrar. Espírito Santo, na hora que eu falar coisa que não deve, me lembra já para mim poder anular e quebrar. Quando eu me posiciono com a minha língua, o céu responde na terra. Salmos 34, 13. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Refreia a minha língua do mal e os meus lábios de falar dolosamente. Gente, o que é dolosamente? Até escrevi aqui. Dolosamente significa causa, dano. Dolosamente causa dano. Dolosamente é agir de má fé. Então, quando a sua língua fala coisas dolosamente, a sua língua causa dano. É o significado. Dolosamente é causar dano, agir de má fé. A minha língua molda a minha vida. Eu vivo hoje com o fruto de ontem. Foi o que eu falei no começo do vídeo, né? E o amanhã eu vivo com o fruto que eu disse hoje. Gente, palavras são sementes plantadas. E sementes plantadas vão nascer, vão brotar. E elas vão gerar fruto. Lembra, palavras são sementes. Sementes. Lembra disso. Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que apraz e prosperará naquilo que designei. Isso aqui é Deus falando. Olha, a palavra que sair da minha boca não vai voltar vazia. Antes, ela vai prosperar para aquilo que designei. Deus falando, olha, o que eu falei vai prosperar. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Se Deus fala com a palavra, se a palavra de Deus fala e não volta vazia, a sua palavra também não vai voltar vazia. Vai voltar com fruto. Você vai dizer e você vai ter o fruto da palavra que você disse. Palavra de Deus não volta vazia. Assim também a sua, foi o que eu disse aqui, não vai voltar vazia. Quando eu acordar de manhã cedo, eu preciso falar como Jesus fala. Não falar conforme os meus traumas. Gente, se eu fosse falar conforme os meus traumas, conforme as minhas decepções, conforme a minha infância, gente, você não pode
alinhar a sua palavra pelo que você viveu no tempo da ignorância. Você está sabendo agora que eu tô te falando. Então, a partir de agora, você não é mais ignorante. Então, você não pode alinhar a sua vida, falar com a sua boca pelas suas decepções, pelas suas tragédias, pela sua infância. Ah, porque quando eu era criança era assim, assim, assim. Porque aconteceu isso e isso e é sempre desse jeito. Não. Fala conforme Jesus fala. Você precisa alinhar a sua boca com a boca de Jesus. Você precisa alinhar a sua língua com o céu. Tiago 3, versículo 9. Tiago 3, 9. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos. Então, o que a gente faz? Com a nossa língua, nós abençoamos e bendizemos Deus e Pai. E com a nossa língua, nós também amaldiçoamos. Tá vendo? A nossa língua tem poder tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. De uma só boca procede bênção e maldição. Isso é no versículo 10. É Tiago 3,10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Olha aqui, Tiago fala assim, olha, da mesma boca pode sair bênção e pode sair maldição. Aí Tiago fala assim, meus irmãos, não é conveniente que isso seja assim. Não pode ficar falando desse jeito, da sua boca fica saindo bênção e maldição. Não, vamos alinhar essa língua. Vamos falar só bênção. Eu não posso pedir a Deus para Deus abençoar minha família na minha oração de manhã e amaldiçoar minha família de tarde. Tem quantos pais, quantas mães? Ô, Senhor, abençoa meu filho, ora pelos filhos para Deus abençoar, mas amaldiçoa os meninos. Aí, o que é? Não. O que vai valer? É duas fontes, duas bocas, vai ouvir o quê? Qual palavra que vai prosperar? Tiago 1,8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ó, homem de ânimo dobre, inconstante em todo o seu caminho. O que significa dobre? Deixa eu colocar aqui meu óculos. Dobre é uma pessoa instável, indecisa, dividida entre a fé em Deus e a confiança nas suas próprias forças ou no mundo. Você não pode ter uma língua de ânimo dobre. Você não pode ter. Isso, dobre, significa uma pessoa instável, uma pessoa indecisa. Você não pode ter uma língua indecisa, uma língua estável, uma língua que confia em Deus, que tem fé, e depois uma língua que já duvida. Não, você não pode ter essa atitude. Língua solta. Gente, como que é a língua solta? A língua solta é como um volante de um carro desgovernado. Gente, é certeza que vai ser um acidente e uma tragédia. Todo volante precisa ter o quê? Uma mão para poder guiar. Você não pode deixar o volante solto. Se você deixar o volante solto, é tragédia, é um acidente na certa. Se você deixar a sua língua solta, não pensar o que você vai dizer, deixar ela falar à vontade, dependendo do que sua língua falar, ela não vai falar coisas boas. Ela não vai dizer coisas boas. Eu sou uma rainha do reino. Você é uma rainha do reino. Você é um rei do reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus. E rainha não fala, rainha decreta. E quando rainha é o rei decreta, já é. Já é. Rei falou, decretou. Lembra que a Bíblia nos constituiu reis e sacerdotes para a glória de quem? De Deus Pai. Que, ó, vocês foram constituídos reis e sacerdotes. Rei não fala, rei decreta. E quando tem o decreto, já é. Não é uma possibilidade, já é. E você, com a sua língua, você pode decretar. Mateus 12, 37. Pelas minhas palavras eu serei justificado e pelas minhas palavras eu serei condenado. O que diz Mateus 12, 17? Pelas suas palavras. Palavra sai de onde? Da boca. Quem profere as palavras? A língua. Pelas suas palavras vocês serão justificados e pelas suas palavras vocês também serão condenados. Sabe quem disse isso? Jesus. Então presta bem atenção para você não se condenar. Presta bem atenção para você não te condenar, né, com a sua palavra, com a sua boca. A minha boca, a sua boca, gente, ela é um tribunal.
Ela é um tribunal e ela absorve ou ela amaldiçoa. Melhor, ou ela absorve ou ela te justifica. A língua, ou ela abençoa ou ela amaldiçoa. A língua tem poder para isso. Não diga, eu tenho uma doença, a minha doença, o meu problema. Não. Gente, eu estou com essa doença, mas pelas pisaduras de Deus eu já fui sarada. No momento eu estou doente, mas eu decreto a cura na minha vida. Por quê? Porque eu já sou curada. Quem que falou isso? Jesus. Isaías 53. Você é curada, você é sarada. Fala conforme o céu. Fala conforme Jesus fala, tá bom? Usa a sua boca para abençoar, não use a sua boca para amaldiçoar. Se você ficou até aqui, por favor, me abençoa. Me abençoa com o seu like, com sua curtida. Se inscreve no canal. Fica até aqui, comente aqui, ó, fala, eu sou abençoada, a minha língua é um projeto de Deus, a minha língua é para abençoar, a minha língua é para decretar o reino de Deus, com a minha língua eu abençoo, com a minha língua eu justifico. Decreta aqui, ó, o que você quer ver, o que é que você quer ver, decreta aqui nos comentários. Até a próxima, que Jesus te abençoe.